Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre os cuidados com criatórios de mosquito da dengue durante o inverno. A gente vai falar também sobre a programação do Júlio das Pretas, que está debatendo o racismo e a opressão de gênero. Estamos no inverno, um período de muita chuva com alguns dias de sol. E por isso a gente acaba deixando acumular água em alguns lugares, o que pode se tornar um criatório para o mosquito da dengue. E para falar como você pode acabar com seus criatórios, eu converso agora com o supervisor de endemias da CESAL, Paulo Protásio. Paulo, estamos vivendo uma época de muita chuva. O mosquito gosta de sol, mas ele gosta de água, né? Esse ciclo ele pode ser quebrado, não? Sim, esse ciclo pode ser quebrado a partir do momento que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, assumirmos esse protagonismo e interrompermos o ciclo evolutivo que nós chamamos a metamorfose completa do Aedes aegypti. Isso leva quanto tempo? Fale dessas fases. O ciclo completo, em média, vai até 8, 9, o máximo 10 dias. Dependendo da oferta de criadouros, de alimento dentro desses criadouros, das temperaturas, sol. Então, coincidindo com as características e o comportamento desse ser, vai levar em média aí o máximo 10 dias. Então é nesse sentido que nós precisamos interromper o ciclo evolutivo. E onde que é mais fácil para nós? É enquanto o que nós chamamos de forma larvária. A partir da eclosão do ovo, então nós temos as larvas, que a população conhece como martelo, cabeça de prego. Dentro dos recipientes é onde ela está acessível, porque nós estamos enxergando, nós temos governabilidade. Então é onde nós podemos reduzir a população de Aedes aegypti, não deixando acontecer a metamorfose completa. Até aí ele está invisível para a gente. Ele está voando, ele vai, deposita o ovo e até esse momento do preguinho, ele está invisível. A gente pode fazer alguma coisa, mas ainda não sabe como fazer e se ele está ali. Né? Torna-se mais difícil. Sabemos por comportamento que a fêmea do Aedes aegypti, isso é um mosquito que passou um processo de evolução e tornou-se hoje totalmente domiciliado, totalmente ambiental. Isso foi um processo de transição. Diferente de outros insetos que estão no ambiente silvestre, rural, selvático, o Aedes aegypti é totalmente urbano, está associado ao nosso comportamento. E os determinantes sociais de infraestrutura, a forma de nós vivermos, está intrinsecamente ligado e, consequentemente, a disseminação dos vírus por ele, albergado, que não são poucos. Se observarmos, nós temos circulando no Brasil 4 vírus dengue, o Zika vírus e o chikungunya vírus. Doenças transmitidas por mosquitos, artrópodas, nós denominamos de arboviroses. Então esse é o nosso velho, grande, novo desafio para o Brasil. Interrompermos, reduzirmos a população de Aedes aegypti, interrompermos os grandes processos epidêmicos causados por esses vírus. Bom, você estava introduzindo essa parte aí de como combatermos o mosquito, porque já tivemos várias experiências, o fumacê, tivemos os agentes, tivemos o dia D, tivemos o exército combatendo, né? E apesar de não ser segredo nenhum combater, mas sempre se insistirmos em como combater, se o cidadão tiver consciência, ele pode fazer fácil em casa, não é? Sim. Olha, nós temos a organização do Sistema Único de Saúde, então todos os municípios têm as nossas equipes de vigilância e controle de vetores que se faz necessário, cada vez mais organizadas, mais mobilizadas e com maior conhecimento para fazermos enfrentamento ao Aedes aegypti e, consequentemente, o embate com as arboviroses. Mas 90% dos focos de Aedes aegypti nós encontramos no nosso intradomicílio, dentro de casa e no pere, nos nossos quintais. Então nós temos essa governabilidade. Todas as outras metodologias, as outras ferramentas e instrumentos são extremamente importantes. Não podemos fazer apologia ao uso só de praguicida, de inseticidas.
tem ações limitadas. Então, faz-se necessário que nós interrompamos esse ciclo. Depende dos indivíduos. Depende identificar o foco, os martelinhos existentes, e eliminá-los. Como? A eliminação, dependendo de como você tenha os seus recipientes, se forem os depósitos inservíveis, lixo para o lixo. Se forem depósitos que contêm bastante volume de água, então nós precisamos ver se temos a capacidade de retirarmos toda a água. Aí já tem um outro viés, porque como retirar 2, 3 mil litros de volume de água de um determinado depósito, que eu tenho foco, eu tenho larvas de Aedes aegypti, se eu tenho intermitência no fornecimento, se eu demoro 15 dias para receber água. Aí é onde nós entramos complementarmente para proteção periódica com os agentes de controle de vetores, utilizando-se o que nós chamamos de tratamento focal, colocando o larvicida, que tem uma ação, só para as larvas. Ou seja, se você precisa em casa de ter um reservatório de água, uma reserva de água, quer seja num balde, quer seja num depósito maior, uma caixa d'água, e que você tem fornecimento intermitente, ou seja, você recebe água de 10, 20, 15 dias, e o ciclo se completa nesse período, é necessário que você faça o tratamento com larvicida. Você em casa. Não espere, não. Não espere o agente de endemia chegar. Na verdade, essa colocação de produto químico está condicionada, é uso exclusivo das autoridades sanitárias, dos agentes de controle de endemias. Mas tem cobertura para isso? Tem cobertura, os municípios têm cobertura, tem a quantidade de agentes para a quantidade de imóveis. É complexa a questão, é complexo. Protásio, eu nunca vi um agente de endemia chegar na minha casa. Eu nunca vi, eu morei em Riacho Doce, tinha reserva de água, eu nunca vi um na minha rua. Eu estou falando assim como cidadão agora nesse momento, e eu desafio as pessoas em casa também. Você já viu um agente de endemia, se você tem reservação em casa de água, se você foi visitar? As diretrizes do programa estabelecem isso, cada município deve ter o seu quantitativo de funcionários, cujo mote principal, cuja atividade principal no seu cotidiano são as visitas domiciliares, para justamente, em contato com as famílias, construírem esse processo de prevenção, efetivamente de ação proativa entre o agente, essa dinâmica, esse bate-papo com as famílias, para que, com a compreensão de todos, as famílias possam colocar medidas preventivas em práticas assertivas. Deixa eu fazer mais uma crítica. Antes de ontem eu vi numa das ruas ali do bairro do Farol, agentes com um colete amarelo, não sei se são os agentes de endemia. Isso. Todos juntos. Todos. Tinha bem uns 7 ou 8. Para fazer a cobertura numa rua, se cada um fosse numa casa, eles fariam uma cobertura maior, mas todos juntos, de casa em casa. Esse é um detalhamento que existe um processo organizacional. As diretrizes do programa recomendam que temos os territórios e cada agente de controle de endemias, ou controle de vetores, ou agentes de vigilância ambiental, as nomenclaturas são utilizadas em vários locais no país, eles são responsáveis por ter um território. Diariamente há uma certa cobertura de visitas, entre 20, 25 até 30 imóveis, ou famílias, ou dependências, ou estruturas, onde eles fazem a visita para enxergar, identificar os focos e recomendar os procedimentos adequados. Quer seja Por que o larvicida não fica na casa do cidadão? Na verdade, é controle sanitário. Então, tem que ter, para colocar larvicida em determinado local, recipiente com água, tem todo um critério. Você vai ter que mensurar a quantidade de líquido para que se coloque o produto adequadamente, porque são produtos químicos, então requer também um conhecimento mais específico, tá? Para a utilização, para a devida eficácia do produto. Se nós utilizamos produtos a mais, nós estamos estragando, vamos dizer assim, prejudicando. É mau uso. É como antibiótico, né? Isso, é mau uso. Se coloco de menos, os insetos têm gene de resistência. Então nós temos que observar, quanto mais pressão química eu estou selecionando, inclusive, os insetos com resistência.
Agora, como é que a população deve participar, então, desse controle? A participação efetiva é de cada cidadão, cada família, todos os dias. 5 minutos aquela família retira para enxergar, para vistoriar o seu ambiente, interno e externo. Não deixar acumular água. Isso. Enxerga quais os depósitos, quais os recipientes que possam vir a acumular água. Se necessário para mim, como eu vou acumular? A questão não é só acumular água, porque é uma necessidade nossa, em especial dos nordestinos. Mas como acumularmos? Então, acumularmos e o tamponamento adequado, esse é o nosso grande desafio. É que a população, a cada dia, possa acumular o seu líquido precioso, mas de forma adequada, tamponando. Então, eu evito a reprodução do Aedes aegypti, tamponando. Eu vou dificultar a quantidade de oviposição da fêmea do Aedes aegypti. Nesse sentido, eu estou reduzindo a população. Agora, o país deve fazer muito mais, se cada cidadão, né, se debruçar sobre o assunto, mas o governante deve fazer muito mais, fazendo saneamento básico e ofertando água encanada. São obras estruturantes. Quanto mais água eu oferto de qualidade para a população, não só as arboviroses, porque as arboviroses eu tenho um vetor, que é o Aedes aegypti, que necessariamente precisa de água, mas todos os outros agentes patógenos que estão no ambiente líquido, né? Estão dentro de água, né? Que são as doenças de veiculação hídrica. Esse é o nosso grande desafio. Além da água, os dejetos e os detritos para locais realmente que sejam os devidos, né? Os aterros sanitários, a responsabilização ambiental, as estruturas municipais. Esse é o nosso grande desafio. Agora a gente está num período chuvoso e daqui a pouco chega o sol. É um período crítico que estamos vivendo desse ciclo. De alta favorabilidade, né, para, inclusive, as altas transmissões, que vai demandar, inclusive, os surtos e as epidemias. E é isso que nós precisamos evitar. Porque nos processos epidêmicos nós vamos ter a elevação de números de casos de dengue. Consequentemente, vai apresentar pessoas evoluindo para as formas graves. Com formas graves de dengue, eu posso ter a elevação da letalidade, dos óbitos. Nós não nos livramos do Zika. O Zika vírus ainda vai permanecer conosco. E aí nós temos a questão das gestantes. E as gestantes e os processos, as manifestações atípicas, inclusive uma delas, né, a microcefalia, né, com seus traumas nas famílias. O chikungunya vírus, né, com a cronificação por parte de um percentual da população. O chikungunya vírus hoje no Brasil aumentou muito a letalidade em pessoas acima de 60 anos. Conversamos com o Paulo Protásio, ele é supervisor de endemias da CESAL. Gente, olha, o recado é esse aqui, ó, tá? Um mosquito não é mais forte que um país inteiro, tá? O mosquito não é mais forte que um país inteiro. O cidadão deve participar, primeiro fazendo o que o Protásio falou, mas cobrando das autoridades fornecimento de água potável e encanada e saneamento básico. Também. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre a programação do Júlio das Pretas.